Olá pessoal, continuando o curso Gestão do Tempo, parte 3. Estoque de tarefas, priorização de projetos ou temas e como lidar com os imprevistos. Esta é a versão de dezembro de 2020. A princípio, este curso terá no mínimo 6 partes. Só relembrando o nosso desafio, objetivo ou sonho na gestão do tempo. Ter uma lista de tarefa, priorizar uma única tarefa de cada vez e conseguir executar ou finalizar a tarefa priorizada. Porém, o sonho pode virar pesadelo, caso você tenha centenas de tarefas em uma única lista, pois uma lista muito longa de tarefas pode dificultar o processo de priorização, ou pode demandar muito tempo nesse processo, e no final das contas pode diminuir a sua produtividade ao invés de aumentar a eficácia ou a sua produtividade. Desta forma, nós vamos reescrever o nosso desafio, objetivo ou sonho. Ter uma lista de tarefas do que iremos executar hoje. Priorizar uma tarefa de cada vez, executar e finalizar uma tarefa de cada vez. E assim, finalizamos todas as tarefas da lista programada para o dia. Nesta nova lista diária, provavelmente nós não teremos centenas de tarefas, mas sim em torno de 10 tarefas diárias, variando de dia para dia. Neste ponto surge a pergunta, se das 100 tarefas que eu tinha, eu priorizei 10 para executar hoje, onde ficam as outras 90 tarefas? Uma sugestão é agrupar as tarefas restantes por projetos ou temas. Assim, em cada grupo, também teremos um número menor de tarefas para priorizar. É uma forma de organização, de forma simples, intuitiva e visual. E você pode escolher armazenar essas tarefas em ferramentas visuais ou físicas. Existem formas diferentes de registrar e agrupar ideias ou tarefas. O mapa conceitual também é uma ferramenta para agrupar e organizar as ideias ou tarefas. A sugestão é você testar as ferramentas até encontrar uma que funcione para você. As ferramentas para agrupar as ideias podem ser virtuais, no celular ou no notebook, ou físicas, como notas adesivas, quadros magnéticos ou papel e caneta. Cada grupo deverá ter um nome ou definição. Coloque o primeiro nome que vier à mente. Depois você pode mudar ou melhorar o nome de cada grupo de tarefas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de grupos que eu utilizo. Amanhã ou rotina diária, clientes, parceria com consultores, rotina semanal, rotina mensal, curso EAD, vídeos no YouTube, casa e família, sair ou roteiro de saída. Depois que você agrupou as tarefas, o seu estoque de tarefas poderá ter uma organização de forma matricial, como neste exemplo. Os temas ou projetos mais importantes você coloca do lado esquerdo e pode mudar essa ordem de priorização quando necessário. No meu caso, eu coloquei na primeira coluna, ou como o primeiro grupo, as tarefas rotineiras ou que eu vou executar amanhã. E na segunda coluna, ou tema, eu coloquei clientes. Com esta organização, eu tenho dois grandes benefícios. A primeira é que eu vou dar foco e não perder os prazos para os projetos ou temas mais importantes para mim, aquelas que realmente vão gerar melhores resultados. O segundo benefício é que aquelas tarefas que foram agrupadas nos temas ou projetos menos importantes poderão ser esquecidos e, consequentemente, excluídos do meu quadro de forma natural, sem estresse. Depois de priorizar com visão estratégica os projetos ou temas, é hora de priorizar as tarefas ou ideias dentro de cada grupo com visão operacional, contemplando prazos e urgência. Em cada coluna, nós anotamos as tarefas mais urgentes na parte superior e as tarefas menos urgentes na parte inferior de cada coluna. Como o número de tarefas em cada coluna é menor que a lista total, a priorização se torna mais prática e rápida. E muitas vezes você nem vai precisar priorizar as tarefas dos grupos menos importantes. Esta organização matricial e visual facilita o processo de escolha das tarefas que eu vou executar no dia. Apenas como exemplo, neste caso, foram selecionadas as 3 primeiras tarefas da primeira coluna, tarefas A1, A2 e A3, que é a coluna mais importante, e a primeira tarefa de 2 outras colunas, tarefas B1 e C1.
Estas 5 tarefas serão transferidas para a lista de tarefas do dia, para serem priorizadas e executadas. Como exemplo, eu transferi as 5 tarefas para a matriz Kanban. A tarefa A1 foi priorizada para ser executada primeiro, e as outras 4 tarefas foram priorizadas desta forma: B1 a 2, C1 a 3. Após a execução da tarefa A1, executaremos a tarefa B1 a priori, mas lembrar que o processo é flexível e não engessado. Podemos mudar a priorização durante o dia. Esta é a configuração que eu estou utilizando hoje, e os resultados surpreenderam a minha expectativa. Na canaleta física, que eu já mostrei nas aulas anteriores, estão a tarefa em execução e, na sequência, as demais tarefas do dia. No fichário físico estão as tarefas em estoque, agrupadas por temas ou projetos, em cada coluna. Estas fichas não são autoadesivas, e sim encaixadas, o que facilita a mudança de posição. Caso você tenha várias atividades ou tarefas diárias e rotineiras, essa configuração é perfeita. Cada tarefa rotineira e diária que eu executo no dia, eu a transfiro da lista de tarefas hoje para a primeira coluna nomeada de amanhã, na lista de tarefas em estoque. No dia seguinte, eu transfiro todas as tarefas da primeira coluna do estoque para a lista de tarefas hoje. Coincidentemente, eu comecei a utilizar este esquema de gestão do tempo quando a metodologia ágil começou a se popularizar. Neste caso, o backlog é o estoque de tarefas que eu organizo no formato matricial e agrupo as tarefas ou por projetos ou por tema. O sprint é a lista de tarefas do dia ou hoje. E desta lista menor, eu priorizo e executo uma tarefa de cada vez. Apenas relembrando que eu me adaptei a esse formato físico com papel e fichário, e continuo melhorando e adaptando este processo atual. Da mesma forma, você precisa experimentar formas diferentes de organizar as tarefas, seja ela física ou digital. E não desistir, pois uma hora você perceberá a diferença na sua produtividade e resultados. Outro tipo de contratempo que interfere na gestão do tempo são os imprevistos. É preciso estar ciente de que os imprevistos ocorrem. Uma forma de lidar com os imprevistos é deixar um tempo livre na agenda para tratar esses imprevistos. Se não tiver os imprevistos, você pode adiantar alguma tarefa, revisar o planejamento ou dar uma relaxada merecida. Os imprevistos podem ter origem em fatores externos que você não tem controle, como clima ou macroeconomia, mas também podem surgir nos momentos de avaliação, onde você percebe que não atingiu os resultados esperados, por falha no seu planejamento ou na execução. Mas o imprevisto também pode ser uma nova ideia, que pode mudar ou corrigir o seu planejamento e até para melhor. O processo que eu utilizo para tratar os imprevistos é este. Percebendo o imprevisto, eu transformo o imprevisto em tarefas a serem executadas e encaixo em um dos grupos que eu já tinha definido. Pode ser no grupo hoje, amanhã ou algum projeto. Esse primeiro passo só é possível depois de ter criado os grupos de forma estratégica. Em seguida, eu priorizo a tarefa imprevista dentro do grupo. Pode ocorrer até de ele ser a primeira tarefa do grupo hoje. Esta tela que nós trabalhamos anteriormente é muito importante estrategicamente, pois nessa tela nós temos os grupos ou projetos em ordem de importância. Ela é fundamental na organização das tarefas de forma prática e dinâmica, inclusive facilitando significativamente o encaixe e priorização das tarefas imprevistas. Sem esta organização em grupos, você corre o risco de ter uma caixa de entrada abarrotada de tarefas. A priorização estratégica de projetos pessoais é uma questão fundamental na autogestão. Se você não tiver esta base, terá dificuldade de fazer a gestão de tarefas de uma forma geral. E a autogestão é um dos pilares da liderança. Aqui nós temos um esquema simplificado das etapas da autogestão. Primeiro, definir os objetivos ou sonhos. Depois, definir e priorizar os projetos ou caminhos para atingir os objetivos. Nessas duas etapas, você estará definindo os projetos de mudança, crescimento e desenvolvimento.
Esse é um ponto importante para quem quer melhorar a produtividade. Você precisa ter projetos de transformação pessoal. Na sequência, temos a gestão de tarefas. A ferramenta que nós utilizamos para fazer o planejamento estratégico pessoal é a metodologia IDM. Eu deixei aqui o link de vídeos sobre a metodologia IDM. Aqui nós temos um exemplo simplificado da metodologia IDM. Situação atual: eu ministro treinamentos presenciais de tomada de decisão. Durante a pandemia, temos oportunidades de cursos online. Objetivo ou projeto: cursos EAD. Na sequência, definimos os caminhos e tarefas. Os projetos pessoais podem surgir naturalmente, mas se precisar de uma referência, pode pesquisar sobre as necessidades de Maslow. Só como exemplo, você pode ter projetos para gerar renda, ou projetos referentes à família ou socialização, ou projetos para a realização do seu potencial. Encerrando a terceira parte do curso. Antes de prosseguir para a próxima etapa, tente aplicar ou exercitar as dicas desta etapa. A prática pode trazer muitos insights e soluções para as suas necessidades específicas. Lembrando que, caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.